Ó, um minutinho. Slide aparece, gente? Alguém fala para mim, por favor. Sim? Sim. Beleza. Então, a gente vai tentar relacionar, né, a violência com a indisciplina e com o esporte e como que isso aparece para a gente no dia a dia, né, do nosso trabalho. Qual que é o objetivo nosso hoje? A gente viu que, tanto na academia, né, quanto no esporte, existem posições que são objetivos dos indivíduos quando eles buscam a atividade, e existe um contexto social onde que as questões apresentam, né? E a questão que o esporte mostra dentro da nossa prática de ação é que existe a necessidade de ser melhor, né? E além da necessidade de ser melhor, né, existe também uma necessidade de destaque. E o ser melhor e ter destaque geram comparações entre as pessoas, né? Então a gente tem aquela pessoa que sabe jogar mais futebol, aquela que sabe jogar menos futebol. A gente tem, né, um movimento onde que o aluno o aluno mais apto se destaca, o aluno que não é tão apto, né, ele se destaca de uma forma negativa, né? Então a gente vai tendo diferenças entre os grupos a partir da forma como o grupo se mostra no esporte, né? Então, eu tenho certeza que aí na turma devem ter pessoas, né, que se sentiram muito bem, né, durante a prática esportiva, e outras pessoas se sentiram muito mal, né, durante a prática esportiva. Porque, por exemplo, não tinham a mesma velocidade que outra pessoa, não tinham a mesma força que outra pessoa, né, e se sentiram, né, diminuídos em algum momento, né, em função dessas comparações que existem entre as pessoas, né? E, né, a questão da indisciplina é algo que vai aparecer, né, em diferentes contextos, como nós como profissionais. Hoje eu falei isso, né, quando veio um monte de mensagens, né, sobre o dia do profissional de educação física, né, e às vezes a gente esquece que nós somos educadores, né? Então, tanto na academia, né, quanto na escolinha de esportes, quanto no hotel fazenda, eu estudei para ser professor, né? Então, a minha prática se envolve a ser educador, né? E a gente percebe que a indisciplina é algo que a gente vai trabalhar, né, em diferentes contextos. Então, eu vou trabalhar com a indisciplina da criança, do adolescente, do idoso, né, do adulto. E a indisciplina ela pode trazer comportamentos que vão me colocar em dificuldades de agir, que eu não vou saber agir frente ao quadro, né, de indisciplina. E a indisciplina, ela está ligada de uma forma direta à questão da violência, né? Então, a situação, né, de violência, ela se apresenta, né, na sociedade e ela vai aparecer para mim como profissional de educação física, né? Porque, às vezes, os atos de violência, gente, eles estão tão normalizados que eu acabo passando por cima, né, desses atos, né, de violência, porque é tão normal, né, ser violento dentro do esporte, por exemplo, porque o ser violento, ele, né, vai em direção a uma posição de destaque, né, e ir em direção a uma posição de destaque, né, faz com que eu seja mais especial. Então, muitas relações que se tem, né, dentro do esporte, né, fortalecem a visão da violência como algo normal, como algo normalizante, né? Quem aqui já viu Karate Kid? Aquele filme do Daniel San,
É da época de vocês? Ninguém? Já vi. Já viu? Então agora tem uma série da Netflix, né, que chama Cobra K. Alguém já teve curiosidade de ver? Eu vi hoje, na hora que eu entrei na Netflix, que lançou. Ah, então, assistam essa série, que ela é fantástica, né? Porque a história, né, do filme, né, do Karate Kid, né, é uma história onde que existiam, né, duas academias, né, duas academias de artes marciais, né, dois senseis, né, que era o Sr. Miyagi, que ensinava, né, karatê para o Daniel San, e o Cobra K, que ensinava para o oponente. E na escola, né, no Cobra K, poderia fazer qualquer tipo de questão ilegal, que era necessário vencer o oponente, né? Então existia uma naturalização da violência. Quando, de um outro lado, né, existia uma preocupação com o movimento, com o respeito, com outros valores, né? Então a gente vai encontrar professores, gente, espaços que veem a violência como algo natural, né? Como algo que tem que fazer parte do dia a dia. Só que as condutas no esporte, elas também dizem quem nós somos em outro espaço. Então, isso é muito forte, gente, não é exagero. As condutas no esporte mostram que as pessoas são em outros espaços. E nós, como professores, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque é possível apresentar mudanças de comportamento a partir do contato com o esporte, né? O contato com a violência no esporte também representa um contato com a violência em outro espaço. A criança que age de forma violenta no jogo, ela é violenta em outro espaço. O contato com a violência no nosso meio de trabalho revela muito do que a pessoa é no espaço externo, né? E é necessário a gente estabelecer esse olhar, né? Porque esse olhar vai mostrar o que eu tenho que fazer como professor. Qual que é a minha intervenção como professor para fazer com que essa situação seja diferente? A ação, né, ou o efeito de violentar ou de empregar força física contra alguém ou algo, a intimidação moral contra alguém, o ato violento, crueldade, força, cerceamento da justiça e do direito, coação, opressão, tirania, constrangimento físico ou moral, exercício sobre alguém, né, ou sobre a vontade de um grupo. Olha como é que essa parte é muito importante porque a gente estava conversando hoje, né? Como que a sociedade, às vezes, né, nos violenta de uma forma que a gente não consegue agir, né? Então, a violência, quando numa situação de interação ou de vários atores agem de uma maneira direta, indireta, maciça ou esparsa, acusando danos a várias pessoas em grau de variáveis, seja em sua integridade física, moral, em suas posses ou participações simbólicas ou culturais, né? Então, eu tenho que estabelecer no meu planejamento, né, na minha ação como profissional, a difusão de valores que não vão contra, né, e não fortalecem esse emprego da força, né, esse emprego da intimidação, como se fosse o caminho para resolver as coisas, né? Então, a abertura para o diálogo, a abertura para estabelecer uma outra forma de ver a realidade, né, é importante para que esse meu aluno ele saiba agir de uma forma diferente fora do espaço, né? E como que, às vezes, os grupos sociais e a mídia, né, colocam posições que fortalecem isso, que fortalecem essa imagem, né, de que para estar em determinado grupo é necessário ter determinados códigos que aumentam, né, a atenção, que aumentam a sensação de impunidade. Quantos professores a gente já teve, né, que naquele lance mais duro falasse, não, a necessidade é realmente de machucar, para a necessidade é que mostrar que você pode ser melhor. Quantos técnicos que a gente teve, né, que nos estimularam, por exemplo, a vencer barreiras psicológicas, né, em cima de
posições que me deixava constrangido, que me deixava chateado, né? Mas essa posição era sempre reificada por alguém do time, né? Ou por alguém que jogava comigo, né? Então, às vezes, eu, como professor, posso gerar, né, traumas ou ampliar esse quadro, né, para o universo externo. Porque se eu recebo uma atitude agressiva, né, num espaço de alguém que eu não consigo revidar, eu vou procurar alguém num outro espaço, onde que eu consiga sobrepor a minha força, né? E isso nós, às vezes, como professores, não percebemos, né? Porque eu incentivo a prática, né? Somente a prática competitiva, né? Coloco sempre um grupo que não tem a experiência com a vitória e tem somente a experiência com a fraqueza, a experiência com a derrota, a experiência em sofrer violência, e eu não consigo perceber que é necessário mudar as vivências para que as pessoas elas possam também ter a experiência com o sucesso, a experiência com a força, a experiência com o respeito, a experiência com a conversa, a experiência com a escuta. Então, às vezes, eu não consigo, como professor, estabelecer essa possibilidade de transformação, porque eu não consigo perceber o meu aluno de uma outra forma. E eu estimulo o quadro da violência em si. Um exemplo muito forte disso, gente, porque eu sei que a maioria de vocês já lidou com criança em algum momento, né, fazendo fila, né, para qualquer ação, né, como que a fila ela é um ato de violência, né, muito forte, né, porque a ordem da fila, né, o quanto que empurrar é divertido, o quanto que mexer com alguém da frente é divertido, né, e aí eu não consigo estabelecer uma organização, né, nessa fila, e aí eu acho que é normal as pessoas agirem empurrando, as pessoas agirem incomodando, as pessoas agirem gritando, né, e aí eu não consigo mostrar o quanto que valores como respeito são importantes, né, porque eu acho que é normal, né? E uma outra frase também, gente, eu sei que o curso de vocês não é de licenciatura, né, mas essa frase ela tem que ser quebrada, porque ela não é verdade, né? Porque às vezes eu pego e falo assim, né? Ah, não, mas não é minha função, não, estabelecer educação, estabelecer mudança. Não, isso é função da família, isso é função de casa. Mas peraí, a casa e a família podem ter falhado com isso. Então eu vou falhar também como professor, porque tinha que vir de casa? Ah, Samuel, mas é muito fácil você falar. Não, peraí, não é muito fácil, não é muito fácil sim falar. Porque eu, como educador, eu tenho que acreditar que a mudança é possível. Então, se eu não acredito, né, que a mudança é possível, como é que eu vou conseguir estabelecer mudança naquele grupo? Né? Uma outra frase também, gente, que a gente escuta muito, né? Ah, não, educação vem de berço, né? Educação tem que vir de casa, educação vem de berço. Mas o berço está quebrado, e aí vai vir de onde? Se não for da sua intervenção como professor. Então, você, como professor, tem que acreditar que é possível mudar, sim. Que é possível aquele aluno que é violento estabelecer um histórico de cooperação. É possível que aquele aluno que é agressivo estabeleça a possibilidade da cooperação. Por mais, gente, que na esfera da família ele não viva isso. Mas ali na esfera que você, educador, ele vai viver. Que ali é lugar daquilo. Por mais que ele não viva aquilo lá. Porque às vezes a realidade que ele vive lá é tão dura que somente ali com você, naquela instância educativa, é que ele vai ter experiência com aquilo. E essa experiência vai fazer com que ele reflita o seu comportamento. Porque dentro de casa, a educação dele é voltada para o convívio com a violência. Mas lá no seu espaço você dita as regras. Então, no seu espaço não é permitido contato com a violência. E o esporte, né, a gente percebe exemplos ao longo, né, da história, onde que a violência ela se mostrou e ela foi também às vezes normalizada, né? Então a gente vê os atos de violência muito próximos também de determinados fenômenos esportivos, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo, não lembro em qual grupo, não sei se alguém já deve ter visto já, né, que uma pessoa pulou a arquibancada,
né, e foi discutir com o bandeirinha ou com o juiz. E aí essa pessoa levou um soco do juiz, né, ou do bandeirinha, né? E ao levar esse soco, as pessoas ficaram muito mais preocupadas, né, em revidar, né, para o bandeirinha ou com quem tinha batido, do que prestar socorro para a vítima, né, que tinha caído e que precisava de socorro. Né? Então, como que a gente espera a violência, né? Então, a gente espera a violência com muita felicidade, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande para a violência, que a gente espera a briga, né? A gente espera a briga na frente da escola, né? E a gente demora a separar porque é legal ver a briga, né? E é legal filmar, é legal divulgar, né? Então, a nossa satisfação, ela figura muito pelo campo, né? De exposição da violência. Né? E aí, eu como educador, como que fica a minha posição? A minha posição tem que ser quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo que entende isso como ser normal. Quebrar o ciclo que entende como ser normal a humilhação. Quebrar o ciclo que entende como ser normal a superexposição. Quebrar o ciclo onde que a violência ela é colocada, ela é posta. Né? E a violência, ela se mostra de um modo muito cruel, né, com a preservação e com a valorização da vida, né? Então, quantos grupos, né, da escola que permitem, né, atos de violência, atos de crueldade, e eu, como professor, eu tenho que interagir, né? Porque isso vai colocando, como a gente conversou na última aula, né, como comum o ato, né, que faz com que eu possa fazer parte de um grupo. Então, se eu não tiver esses códigos, né, eu não vou conseguir fazer parte desse grupo. Então, eu tenho que quebrar com essa normalização. Tem um áudio aberto, gente. Já fechou. E a violência, ela está muito ligada, gente, ao quadro de indisciplina, né? O quadro de indisciplina que aparece para gente. Então, quando eu tenho aquele aluno que eu tenho dificuldade de lidar, né, que eu tenho aquele aluno que ele age de uma forma indisciplinada, você pode ter certeza que a violência é algo que é normal e é normalizante na vida dele, né? Então, a posição dele de dificultar as coisas, a posição dele, né, de ser violento, revela muito mais do que ele é como pessoa. E esse meu aluno, ele é um aluno que eu tenho que ter mais atenção, né? Porque a violência, para ele, é algo que é normal, faz prática, é prática do seu dia a dia, né? E aí, gente, uma outra coisa que a gente tem costume de fazer como professor é abandonar o que nos dá trabalho. Então, a gente abandona o que nos dá trabalho e a gente não tenta agir de uma forma diferente para contribuir para a mudança do que dá trabalho para a gente. Então, o que nos dá trabalho é algo que tem que fazer com que a minha atenção seja direcionada para o que me dá trabalho. Né? E eu tenho costume de não direcionar. Eu já falei para vocês em outras aulas, né? Como que às vezes eu, como professor, falo, não, tal aluno hoje vai me ajudar, você vai ser o ajudante do professor. E a gente pega aquele aluno mais complicado para ser esse ajudante, que assim, pelo menos, ele me dá sossego. E aí eu estou dando poder para uma pessoa que é referência negativa. Então, muito cuidado também ao dar poder para os alunos que são referência negativa. Né? Então, esse meu aluno tem que ser foco de mudança. Mas eu também não vou ser aquele professor chato, gente, que fica toda hora expondo esse aluno e que toda hora falando e toda hora corrigindo. Não. Eu vou tentar estabelecer uma conversa, né, e uma proximidade que faça com que eu entenda de onde que vem esse comportamento. Que esse comportamento tem que ter uma explicação. E às vezes eu posso me surpreender muito com essa explicação, porque essa explicação pode ser algo que está muito forte na esfera da família e é muito difícil para eu quebrar. É muito difícil para que eu consiga estabelecer mudança, porque esse aluno ele convive muito mais com a esfera da família. Mas eu não posso desistir desse aluno. Quando eu desisto desse aluno, ele entra no ciclo da violência de uma maneira muito potente. E a violência no esporte, gente, ela é muitas vezes normalizada.
Então, eu como técnico, eu como professor, eu como instrutor, não posso permitir que a violência seja normalizada. Eu tenho que parar e tenho que conversar. Então, se algo surgiu, eu tenho que parar e tenho que conversar. Porque essa conversa ela vai fazer diferença no âmbito externo. Não pode ser normal agir dessa forma, né? Porque se é normal agir dessa forma, eu vou influenciar outras atitudes. Então, o indivíduo que estabelece uma ação ilegal, uma ação que não valoriza, né, o companheiro ou o colega nesse espaço, vai transferir isso para uma outra esfera, sim. Principalmente quando a gente fala de crianças, principalmente quando a gente pensa na educação infantil, principalmente quando a gente, né, pensa na relação estabelecida entre meninos e meninas, né? Então essa quebra ela tem que existir, porque o comportamento na sociedade é refletido no comportamento do esporte, sim. A violência no esporte ela está influenciada pela questão da indisciplina, né? E a função de normalização da violência não pode acontecer, porque tem que existir uma educação para a sensibilidade, permitindo e mostrando que outros caminhos são possíveis. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né, que é o termo da comunicação não violenta, né, e às vezes a possibilidade que a gente tem de tratar dos problemas com mais empatia, né, e tentar estabelecer cooperação e apoio às necessidades e à linguagem que vai ser estabelecida. O que é isso, gente? Nós vamos lidar com pessoas na nossa prática de trabalho, né? E às vezes, ao lidar com as pessoas, a gente não consegue entender as necessidades e as expectativas das pessoas, né? Porque as necessidades e as expectativas, elas vão vir para mim como se eu fosse um alvo, né? Como se fosse um monte de setas jogando nesse alvo, né? O que são as necessidades, né? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser daquele jeito, tem que ser dessa forma, e eu tô ali, né, como professor. Isso em qualquer espaço. Lá na academia isso vai acontecer numa questão muito simples. Vou citar para vocês uma questão simples na academia. Utilização do ventilador. O ventilador tem que ficar ligado. O ventilador tem que ficar desligado. O ventilador tem que ficar na velocidade 2. O ventilador tem que ficar na velocidade 5. Não desliga o ventilador. Liga o ventilador. Não, ar-condicionado. E aí eu tenho um conflito instaurado, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu tenho que conseguir estabelecer uma linguagem empática para entender todas essas pessoas. Entender essa pessoa que quer a velocidade 1, a que quer a velocidade 2, a que quer a velocidade 3, a velocidade 5, a que não quer velocidade nenhuma. Eu consigo estabelecer isso quando a minha linguagem permite o entendimento para quem chega, né, que a necessidade dela é positiva, ela é valorizada. E aí eu começo a gerar rede de cooperação e apoio, porque tem pessoas que vão apoiar quem quer a velocidade 1, tem pessoas que não vão apoiar, tem pessoas que vão se ver com a necessidade de cooperar, e aí eu consigo estabelecer uma mediação das coisas. Não é uma tarefa fácil. Tem dia que eu vou conseguir, tem dia que eu não vou conseguir, mas a cada dia eu desenvolvo essa minha capacidade de não ser violento com o outro, em função da sua necessidade, porque a sua necessidade, ela deve ser valorizada. E às vezes eu, como professor lá na academia, eu não consigo fazer isso, né? E aí eu não consigo fazer isso, eu não consigo estabelecer entendimento da necessidade do outro, né? E aí o conflito se instaura. Empatia, presença, escutar, a possibilidade de se mostrar presente, de entender, né? De conseguir estabelecer um exercício diário, né? Ao que a gente sente e valorizando o que o outro sente.
Isso a gente tem que fazer uma transferência para o universo do esporte, para o universo da atividade física, né? Porque o meu aluno, ele chega com uma rede de expectativas gigantesca, né? E às vezes essas expectativas dele podem normalizar o ato de violência. E quando eu, como professor, consigo quebrar com esse ato, eu consigo quebrar com uma forma dele se mostrar na sociedade, se mostrar em outro espaço, né? Então, o que tem que ficar para a gente hoje, né, gente, é que a indisciplina é um condicionante, né, que ao perceber como professor, eu tenho que tratar, eu tenho que conversar, porque a indisciplina está muito ligada à questão da violência, né, e a indisciplina vai ser algo que eu tenho que agir como professor, né. O que é, por exemplo, a questão da indisciplina? Que ela pode instaurar quadros de violência, né? Quando vocês, por exemplo, chegam atrasados na aula, e aí vocês chegam atrasados na aula, vamos falar mais do campo presencial, e você já chega atrasado querendo participar da atividade prática, que já começou. Aí você já fica com raiva por não ter começado a participação. Aí você já começa a desenvolver uma atitude de violência e de incompreensão. Então, eu, como professor, eu tenho que conseguir, às vezes, mediar isso. Tentar fazer com que o meu aluno entenda que ele tem que chegar no horário, tentar, às vezes, mediar, permitindo que ele participe, né? E agir quando o ato de violência acontece. Eu não posso deixar e empurrar isso para debaixo do tapete. Eu tenho que conversar, porque a conversa ela vai estabelecer unidades de mudança. Então, estar acessível para conversar vai ser algo que nós, professores de educação física, vamos levar isso para sempre nas nossas ações. Porque lá na prática, por exemplo, quantas pessoas que não são agressivas e que ficam agressivas pela prática? Quantas pessoas que às vezes estão num dia ruim, não é hoje mesmo que eu vou compensar e que eu vou mostrar o meu lado mais violento. E eu, como professor, eu tenho que estar muito atento a isso, porque eu não posso deixar que isso passe, eu não posso deixar que isso não seja, né, tematizado, que eu não converse sobre isso, porque isso pode explodir em outros locais. E ao explodir em outros locais, né, tem ações que podem gerar traumas e prejuízos muito fortes na formação da identidade desse meu aluno. Então, é parar, conversar e ter a leitura de que o quadro de indisciplina está muito ligado, né, aos problemas de comunicação, está muito ligado à agressividade, está muito ligado à violência, e eu tenho que parar sim, e tenho que conversar sim, porque se eu não fizer isso, primeiro que isso pode voltar contra mim, né, e eu posso ser responsável por atitudes externas, por atitudes fora do contexto, né, meu contexto enquanto professor. Aí, gente, com relação ao conteúdo, né, que eu, né, tinha para falar, era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Como assim zoeira, Letícia, que você falou? Samuel, Fala, Natália. a gente pode dizer que um fator que influenciaria muito essa questão que você citou de discórdia seria a competitividade entre eles, né? Competitivos demais. Isso levaria a uma briga, uma coisa assim, né? Uhum. Então, a questão da competição, gente, ela vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Porque o esporte, ele envolve a questão da participação e envolve também a questão da competição. Tem correntes que falam, né, que não, que a competição não deve acontecer, que as pessoas devem cooperar, né, e que o mundo é lindo e cor-de-rosa. Não, né? Então, o esporte, ele coloca, né, a necessidade do treinamento, e coloca a necessidade da melhoria a cada dia, da comparação entre uma equipe e outra, mas existem valores, né, que podem estar juntos com a competição, né, que são valores como a lealdade, o respeito, o companheirismo, né, quando isso está junto com a competição, isso caminha sim, né, mas quando determinados valores, né, estão em xeque, né, quando a violência está em jogo, né,
a coisa ela fica muito embolada, né? Então, é necessário trabalhar com valores dentro da competição, né? E, às vezes, né, eu, como professor, estimulo esse meu aluno a utilizar, né, de atitudes que vão fazer com que, né, o quadro de violência exista a qualquer custo, né? O vencer a qualquer custo, né? O não ter compaixão, né? Por isso eu estou falando para vocês assistirem essa série, né? A Cobra Kai, que fala muito disso, né, de como que é necessário ter respeito até com o seu oponente, é necessário ter respeito até com quem é violento comigo, né, é necessário entender a dificuldade do outro em não ser violento, né, e eu, como professor, eu tenho que conseguir estabelecer essa postura, porque o meu aluno que é desleal no esporte, ele é desleal em outras esferas. O meu aluno que é agressivo no esporte, ele é agressivo em outras esferas. Então, eu tenho que ter essa atenção para poder, né, diminuir quadros de crise na sociedade, a partir do momento que eu, como professor, me envolvo com a formação desse indivíduo, com a formação de alguém que, né, vai estabelecer transformações na realidade, de alguém que vai ser ético, de alguém que vai ter respeito, de alguém que vai ser verdadeiro. Então, isso tudo entra. Então, não pense que aquela criança que mente para você, aquela criança que não te respeita como professor, que ela vai ser diferente em outro espaço, não. Ela vai agir da mesma forma em outro espaço. Porque você não está estabelecendo uma relação, né, de respeito e de confiança com ela, né? Então, se atente ao processo educativo que envolve ser professor. E isso, gente, tem uma infinidade de posturas que elas vão sendo desenvolvidas na infância e elas aparecem no universo da adolescência e do ser adulto. Mas eu acho que hoje em dia é um pouco mais complicado resolver isso tudo pelo sentido de, igual esses jogos que tem tipo Free Fire, até outros jogos, tal do Fortnite também, tipo assim, que estimula totalmente ao contrário que você está falando, que é essa competição desleal de ganhar do outro time a qualquer custo, e tem o tal do bullying lá quando o cara perde, aquela coisa toda assim, fica bem complicado, né? Beleza, bom demais você tocar nesse ponto, Rio. Mas, como eu falei na aula, a mídia, né, e os outros processos, eles mostram valores que têm que ser discutidos na escola. Aí a escola, né, e ela se nega a discutir questões, né? Então, o Free Fire tem que ser levado para dentro de sala, sim. Tem que ser levado para a escola, sim. Então, beleza, vamos fazer campeonato de Free Fire? Vamos, que é legal pra caramba, que movimenta a moçada. Mas e aí? O que tem que ser diferente no Free Fire? É legal o que é feito lá naquele espaço? É legal essa difusão? Né? Porque tudo que é jogado para o tapete explode num outro momento. Então, eu, como professor, eu tenho que entender a mídia, né, entender o que a mídia faz e levar isso para conversar para dentro de sala. Porque senão o que acontece na mídia vira como verdadeiro, né? Vira como correto. Então, ou Free Fire é legal, ou Free Fire é divertido, demais, né? Eu não sei jogar não, mas parece que todo mundo joga esse negócio. Mas eu tenho que levar isso para discutir para a sala. Senão, né, tem determinadas condutas que vão ser normais no universo externo, né? E não pode. E isso que o Rio falou é muito importante, porque a mídia bombardeia isso o tempo todo. Bombardeia essa dificuldade. E quando eu não levo para conversa dentro da escola, ou lá na minha escolinha de esportes, né, eu banalizo as histórias. Exemplo agora, né, gente? Dia das Crianças, né? Dia das Crianças vem aí. 12 de outubro, Dia das Crianças, né? O que se alimenta, né? O presente, o sonho de uma coisa, o sonho de outra coisa. Hoje nós estamos num momento disso, nós estamos num momento de difundir na criançada o desejo por ganhar algo, por ganhar um bem, né? E um presente. Gente, nós estamos num momento difícil demais. Nós estamos num momento difícil para todo mundo, né? E aí você vê, né, a mídia, aí começaram as propagandas do bebê não sei o quê, da boneca que faz isso. Galera, eu vou estimular essa geração
a ir em direção a um desejo de consumo nesse momento que a gente vive, que a gente não sabe se o emprego vai existir daqui um mês, daqui 2 meses, e aí às vezes eu entro nessa cilada em estimular, né, pela mídia, uma posição que vai totalmente contra o que é correto. Então, o que é correto? Fazer com que, né, o universo da infância se encontre com outras possibilidades que são reais para isso. Eu não vou conseguir chegar, né, no que a mídia coloca. E eu tenho que agir de forma a mostrar que existe um outro caminho. E ser educador, gente, ser professor é isso. É assumir, né, os riscos e conseguir produzir outras leituras. E a mídia, ela dificulta muito. E aí no campo das academias também. Igual hoje, gente, hoje foi engraçado demais, que é 1º de setembro, dia do profissional de educação física, aí você vê nas redes sociais, né, todo mundo, né, isso, aquilo, aí a pessoa, não, qualidade de vida e saúde e tal, não sei o que, nossa, aí você pensa, gente, tanto de anabolizante que essa pessoa usa, pelo amor de Deus, essa pessoa prescreve, essa pessoa, e aí as pessoas, elas não conseguem ver, né, o quanto que a ação delas não é voltada para a qualidade de vida e saúde, mas as pessoas abraçam isso de uma maneira muito forte, né? Então a mídia, ela vai colocando as pessoas assim, passando por cima do que é certo e do que é errado. E essa matéria, gente, a filosofia, ela nos convida a entender que certo é certo, errado é errado. Eu, como educador, eu sou responsável pela forma como essa pessoa sai do espaço. E eu posso permitir mudanças nessa trajetória dela até sair de lá. É minha função como educador. Mas alguém tem alguma fala, gente? Então é o seguinte, lá no Moodle, né, vou mostrar para vocês de novo. Lá no Moodle, né, tem aqui a disciplina, né, e aí aqui, olha, atividade de aprofundamento, esporte e violência. Vocês vão clicar nela e vão realizar a tentativa, né? Nossa Senhora, já tem gente que já fez aqui, nem terminei, que é só ver que já fez aqui. Vamos lá, quem que são as pessoas especiais aqui, que são Sandra e Wanderson, já estão fazendo já, muito bem. Aí vocês vão clicar, né, pré-visualizar o questionário, aí tem as 4 questões, tá? Então, a gente tem aí um tempinho ainda, pode iniciar agora, e aí está aberta até a nossa próxima aula, tá? E aí fica, né, acordado a nossa avaliação aí na próxima terça-feira, no dia 8, desse material que está lá. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa, gente? Então, para a próxima aula, no caso, vai ser dia 8, né? Isso, aí a Não nossa vai ser a prova no dia apresentação 8. do Não, aí a apresentação prova. vai ser na outra semana, tá? Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem o vídeo. Ok. Ok? E aí, gente, eu vou fechar a gravação só para falar uma outra coisa aqui, né?